Olá, tudo bem? Sou o Dr. Guilherme, gestor da qualidade do Laclido, e irei falar um pouco sobre biossegurança e algumas observações associadas ao laboratório. Quando eu falo de biossegurança, a gente pode pegar como a etiologia da palavra inicialmente para conhecer um pouco do que se trata. Bio significa vida, segurança significa basicamente segurança. Ou seja, a biossegurança é uma atividade associada à segurança à vida. São uma série de procedimentos que vão resguardar a segurança daquele profissional, de modo geral. Dentro da biossegurança, eu posso dizer que existem 5 classes de riscos distintos, dentre esses que são riscos químicos, biológicos, ergonômicos, acidentes e físicos, cada um com sua vertente essencial e costumam estar restrito a ambientes específicos. Por exemplo, risco biológico. O que é que pode fornecer um risco biológico? Por exemplo, um material, um sangue, uma urina, algumas fezes podem ter agentes, seres vivos como bactérias e fungos, ou seres como vírus que podem transmitir uma série de doenças dentro desse material biológico. Então, esse material que o paciente leva ao laboratorial, todos eles ou levam ou coletam no laboratório são potencialmente materiais de riscos potenciais que vão apresentar um certo risco para quem manipula. E para isso a gente utiliza de técnicas de biossegurança para conseguir conter, controlar e se proteger desses agentes causadores de doenças. Além desse risco biológico, a gente pode observar risco químico, esse mais vinculado especificamente ao se tratar de alguns reagentes químicos específicos, lembrando que nem todo reagente químico ele vai oferecer esse risco químico, somente alguns mais específicos e com classificações específicas. O risco ergonômico, bastante associado a procedimentos laboratoriais que vão ter um contato maior, uma postura específica num longo período de tempo. Além disso, vamos ter também os riscos físicos, como risco à queimadura, por exemplo, ou risco a acidente, um acidente de queda, um acidente com perfuro cortante e assim por diante. Cada um deles são uma diversidade de riscos que a gente encontra no laboratório e alguns deles ainda podem ser somados de modo geral. E aí, para conseguir conter, controlar e se proteger desses riscos, o laboratório disponibiliza, de modo geral, de alguns equipamentos de proteção individual, como no caso, luvas, máscaras, e, e dependendo do setor que se instale também, ele vai disponibilizar os aventais, tanto aventais impermeáveis quanto jalecos e óculos de proteção. Além disso, se considera-se também, dentro do laboratório Lacliso, o fardamento como uma espécie de EPI, sendo todos eles obrigatórios no seu uso durante a rotina laboratorial, durante o seu dia a dia. Dentre os principais representantes de EPIs, a gente encontra os jalecos descartáveis e jalecos de tecido, touca descartável, máscara, óculos, máscaras N95, luvas e afins. Todos esses devem ser utilizados de modo geral. É importante destacar que ambientes como coleta e áreas de processamento, como o núcleo técnico operacional, principalmente, eles são obrigatórios às pessoas que fazem adentre esses serviços, a esses setores específicos, utilizarem de calçados fechados também, assim como todas as parametrações anteriormente descritas, tá certo? E sempre, independente do setor, ao manipular material biológico, ter o máximo de cuidado e o máximo de prudência para resguardar e controlar o risco de contaminação, trazendo diminuição nesse processo. É importante destacar, ao manuseio dessas amostras, é imprescindível o uso da luva de modo geral. Além disso, visando a segurança e a saúde do trabalhador, deve-se ter cuidado no descarte correto de resíduos, ou seja,
Materiais como agulhas devem ser descartados nos descarpegues específicos, seringas com sangue, resquício de sangue no material biológico. Cuidado, lembrando que se deve ter cuidado ao desprezar esse tipo de material e não deve colocar materiais perfuro-cortantes misturados no lixo contaminado ou no lixo comum, tá certo? Visando o risco de perfuração daquele colaborador ali presente. Visando também uma melhor atração de cuidados estéticos, sempre visar utilizar de cores neutras, no caso de unhas pintadas, cores que não chamem muita atenção, certo? Resguardar um pouco a dinâmica de modo geral, unhas discretas, evitar unhas compridas, certo? Maquiagens leves, evitar maquiagens muito pesadas, que também não são aconselhadas em ambientes laboratoriais de modo geral, e sempre utilizar de forma correta dos EPIs e de toda a sua paramentação. Além disso, sempre prezar vestimentas de trabalho, certo? Vestimentas essas que devem ser adequadas de modo geral, visando coleta majoritariamente jaleco, enquanto recepção o fardamento, uso sempre de sapatos fechados e ponderar sempre a utilização de celulares e aparelhos eletrônicos durante o ato de trabalho, pois isso, além de oferecer um risco para você posteriormente, por exemplo, você não tem certeza que aquela superfície que você está trabalhando é uma superfície totalmente limpa ou não, se pode ter algum germe lá ou não. E a partir do momento que você pega, manipula aquela superfície, manipula seu celular, sem lavar as mãos anteriormente, você pode estar levando aquela bactéria, aquele ser para aquele celular, que você vai levar, consequentemente, posteriormente, para sua casa. Então, pode ser um risco maior que você está utilizar ele de forma sem precedentes. Além disso, também é vedado o consumo de alimentos e bebidas, principalmente em ambientes onde vão constar amostras biológicas. Ou seja, na geladeira que eu armazenar amostra biológica, eu não posso colocar comida nem bebida. Existindo assim no laboratório geladeiras específicas para armazenamento desse tipo de insumo, tá certo? Assim como também é vedado o consumo de bebida e comidas em ambientes como, por exemplo, o núcleo técnico operacional, a qual existe um grande fluxo de amostra biológica, assim como também setores propriamente ditos de coleta, tá certo? Além disso, viso também a importância de asepsia das mãos antes e depois da realização de algum procedimento, ou até mesmo na entrada, antes da saída do ambiente de trabalho. E para finalizar, venho aqui a destacar a importância também e necessidade de ter o ciclo vacinal de forma majoritária completa, mas destaco que para serviços de saúde, como um todo, deve ter a vacinação de tétano e difteria, de forma bem coesa, bem aplicada, assim como também a vacinação para hepatite. E com isso, agradeço a todos pela participação. Bons estudos!